Bem, internautas, ouvintes, eu estou hoje no Fórum Eleitoral da Comarca de Rebouças, que na verdade é o fórum dessa 62ª Zona Eleitoral, para trazermos informações nessas semanas finais aí que antecedem a eleição 2018. Ao meu lado está aqui o Marco Canever, que trabalha junto ao Fórum Eleitoral, para trazer essas informações. Nós temos aqui, Marco, já estão dispostas todas as urnas eletrônicas e o grande diferencial deste ano para Rebouças é a biometria, é isso? Exatamente. Olá, Cleiton, olá, ouvintes internautas. O principal diferencial dessa eleição é que ela será a primeira eleição que em Rebouças e Rio Azul e também em toda a região, o eleitor será identificado pela biometria que foi coletada no ano passado em diversas zonas eleitorais aqui da região. Então é a primeira vez que o eleitor vai se identificar colocando um dos dedos na urna eletrônica. Pela campanha para chamar o eleitorado para fazer a biometria, atingiu-se o índice esperado pela zona eleitoral aqui? Sim, sim. A maioria das zonas eleitorais permanece com 85% a 90% do eleitorado que tinha antes, né? Lembrando que os eleitores que não compareceram para fazer a biometria tiveram o título cancelado. Até é interessante mencionar que lá na sessão eleitoral haverá um caderno de votação e nas últimas folhas, estará a relação de todos os eleitores daquela sessão que tiveram o título cancelado, especialmente em razão do não comparecimento à biometria. Na atualidade, registrado aqui no Fórum Eleitoral, qual é o número de eleitores em Rebouças e Rio Azul? Os últimos números oficiais são de 11.259 eleitores em Rebouças, 10.420 eleitores aptos em Rio Azul. Isso distribuído entre 40 sessões em Rebouças e 38 sessões em Rio Azul. Como é que será a ordem na cabine de votação? É bom lembrarmos, apesar de estar sendo divulgado, na hora que o eleitor entrar para fazer a votação, qual é a sequência que ele vai fazer a votação? Primeiro eu digo que da última eleição geral mudou. Antes era deputado estadual e agora o primeiro voto vai para deputado federal, são 4 números, depois deputado estadual, são 5 números. Na sequência, esse ano, nós elegemos 2 senadores diferentes. Então, o eleitor escolhe a primeira vaga ao Senado, são 3 números, e a segunda vaga são mais 3 números. Importante mencionar que essa segunda vaga o eleitor não pode escolher o mesmo candidato da primeira, senão o voto será anulado. Depois do senador, haverá o voto para governador, são 2 números, e por fim, presidente, mais 2 números. Pegando por base esse exemplo que você nos citou para a escolha do candidato a senador, por exemplo, são 2 votos. Se ele quiser votar apenas uma pessoa e votar em branco, não anula o voto dele? Não, de jeito nenhum. Cada voto é independente. Como nesse ano 2/3 do Senado serão renovados, o eleitor ele deve escolher 2 pessoas diferentes para ocupar essas vagas, e esse voto é independente. Mas um não anula o outro, exceto no caso da escolha do mesmo candidato da primeira vaga no lugar da segunda vaga. A Justiça Eleitoral, na verdade, ouvintes internautas, vem a cada ano se modernizando. E também uma novidade para esse ano é o e-título, né, Marco? Exatamente, eu já tenho o meu baixado aqui. Então o eleitor sabe que para executar o voto, ele precisará levar um documento de identificação com foto. O e-título, ele substitui os 2. O título não é obrigatório para votar, mas é interessante que o eleitor o possua para saber qual sessão ele vota. Então aqui eu tenho já o meu título, é um programinha bem simples, que se baixa nas principais lojas de aplicativos, né, da Apple e do Android. E você configura ele com o número do título, o nome do pai, da mãe, e após a configuração, se o eleitor já tiver feito a biometria, aparece até a foto. No nosso caso aqui de Rebouças e Rio Azul, vai aparecer a foto do eleitor. E levando esse aplicativo, o celular com esse aplicativo lá na sessão eleitoral, o mesário já está ciente de que isso vale como documento de identificação completo do eleitor, ou seja, como identidade e também como título. Qual que é a estimativa da Justiça Eleitoral de tempo que cada eleitor deve permanecer dentro da cabine de votação, uma vez que são vários candidatos que ele deverá digitar na urna eletrônica?
Tudo vai variar se o eleitor ele observará ou não a nossa recomendação de que ele eleve o número dos seus candidatos anotados. Então, essa é a primeira recomendação que nós sempre reforçamos, de que são 19 algarismos, 19 números que o eleitor irá digitar na urna eletrônica se ele executar todos os votos por completo. E é muita coisa. Se o eleitor levar a colinha, levar os números anotados, cerca de 1 minuto e meio é o suficiente dentro da cabine. Daqui para frente, Marco, quais são os trâmites aí, o cronograma eleitoral que nós temos? Amanhã, sexta-feira, será realizada a cerimônia pública de geração das mídias. As mídias já estão formatadas, né? Então elas são limpas e amanhã elas recebem a carga dos sistemas oficiais. Nós preparamos as mídias. Sábado nós prepararemos as urnas de Rebouças, essas que estão aqui serão as urnas utilizadas em sessões de Rebouças. No domingo será a vez das urnas de Rio Azul. Nessa cerimônia nós usamos as mídias geradas na sexta-feira para dar a carga nas urnas eletrônicas, ou seja, instalar os sistemas da Justiça Eleitoral, que possuem o programa de votação, o programa de justificativa, né, e lacramos a urna eletrônica com um lacre físico, que se violado, se percebe que isso aconteceu. Então, a partir dessas cerimônias é que a urna se torna fisicamente inviolável também, ou seja, ninguém consegue, por exemplo, entrar numa sessão eleitoral com o notebook embaixo do braço, e plugar alguma coisa na urna eletrônica para fazer alguma alteração. Não é simples assim. Se ela fizer isso, ela vai ter que romper um lacre, e aí mesários, fiscais, nós estamos sempre atentos a esses lacres, se eles foram ou não violados. Essa é a importância dessa cerimônia que nós realizaremos nesse final de semana. Cerimônias essas que são sempre públicas, qualquer pessoa pode acompanhar essa cerimônia, inclusive nós temos várias cadeiras aqui, para que se alguém quiser acompanhar, pode acompanhar o processo inteiro. Bom, é uma eleição mais tranquila comparada às eleições municipais, né, tecnicamente, mas há um outro diferencial nesse ano, porque sempre tínhamos aí nesse período o início do horário de verão aqui no Brasil, né? Mas já devido à eleição anterior, até que gerou-se até um certo transtorno, porque vários estados que ingressam, né, no horário de verão já haviam encerrado o período de votação e ficavam aguardando estados mais ao norte do Brasil, aguardar, porque dá uma diferença de até 3 horas. Esse ano o TSE mudou isso, ou seja, pediu para que a Presidência da República postergasse a alteração do horário de verão para depois, o início do horário de verão, para depois da eleição. Com isso, a totalização dos votos deve se ajudar para que seja mais rápida ainda, Marco? Sim, pelo menos 1 hora antes, né? Então, o que acontece? A votação, ela observa o horário do fuso do local. Aqui nós estamos no fuso -3 e o Brasil possui 4 fusos horários. E a Justiça Eleitoral, ela atrasa a divulgação da apuração a nível nacional por causa dos fusos horários. Lá no Acre, ainda serão 2 horas a menos. E, portanto, quando aqui for 5 horas da tarde, no Acre é 3. Se nós começarmos a divulgar a apuração do voto para presidente a nível nacional, quem está ainda votando lá no Acre pode sofrer influência em relação a isso. Então, até na última eleição ocorreu uma confusão, um mau entendimento do que aconteceu. Se fala muito em votação, em apuração secreta, né? Funcionários da Justiça Eleitoral se trancaram lá no TSE e ficaram só eles controlando e sabiam, né? Sim, eles sabiam porque eles estavam recebendo nossos dados e computando, mas não é que eles estavam adulterando ou que eles estavam atrasando por um motivo do TSE, não, é por causa do horário que lá no Acre ainda estava ocorrendo a votação. A hora que todas as urnas do Brasil poderiam ser fechadas, ou seja, quando no Brasil inteiro já tinha passado as 5 horas da tarde, isso foi liberado. Esse fato na eleição passada foi agravado por causa do horário de verão. Então, onde era 2 horas a mais, por causa do horário de verão, que só vigora aqui nos nossos fusos, lá passou a ser 3 horas de diferença. Então, aí por isso que só às 8 horas da noite que a totalização foi divulgada. Esse horário de verão, esse ano, ele foi prorrogado ali para novembro. Então, se nós tivermos segundo turno, o horário de verão não influenciará mais ainda nessa totalização e toda a divulgação deve iniciar às 7 horas da noite. Mas estamos falando isso para a casa da presidência,
Mas a nível de Estado, governo, à medida que vai chegando, vai sendo feita a totalização, já vai sendo divulgado após as 17 horas? Sim, sim. A nível local, a divulgação é instantânea, né? O resultado da eleição, ele sai em cada urna eletrônica, é o chamado BU, Boletim de Urna. Ali já está a quantidade de votos que cada candidato recebeu em cada urna eletrônica. Esse BU vem para cá, né? Tanto aquela fita de papel, quanto às mídias. Então a fita de papel nós publicamos aqui e isso fica fixado até por uma semana aqui no Fórum Eleitoral, e as mídias de resultado, né, eletrônicas, são transmitidas para o TSE, que computa tudo, e a nível de Estado a totalização já é divulgada em tempo real. Apenas a da presidência que fica um pouco segurada por causa desse fuso horário, 2 horas de diferença ao máximo. Nesse período, o Fórum Eleitoral está com horário de atendimento diferenciado, Marco? Não, o nosso horário de atendimento ao público externo é do meio-dia às 19 horas. No dia das eleições, ele será em tempo integral. Para finalizarmos, alguma informação, orientação que você queira repassar nesse momento? Nós sempre frisamos ao eleitorado que ele leve a colinha, é muito importante, são muitos números. Caso ele esqueça o número do seu candidato, na sessão eleitoral existe uma lista de candidatos, mas ela é muito grande, então é importante que ele já vá preparado de casa e com isso não tenha dificuldades. Não esqueça de um documento ou do e-título. Eu conversei então com o Marco Canever, que atua junto aqui ao Fórum da 62ª Zona Eleitoral em Rebouças, trazendo informações sobre a eleição de 2018 e a qualquer momento mais notícias, mais informações para você.